Mateus, capítulo 28, do verso 16 ao verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O sermão que eu vos quero pregar, ele faz uma pergunta, e ele pergunta a ti: és mais que um admirador? Na grande comissão, Jesus não nos chama apenas a admiração. Jesus nos chama a obediência. E essa obediência inclui o batismo, como primeiro passo público de fé. E é só a partir da ação do Espírito Santo que eu e você somos capazes de sair de uma vida onde nós olhamos para a pessoa de Jesus e admiramos quem Jesus é, para uma vida onde nós passamos para a adoração, onde nós deixamos de só admirá-lo e passamos a adorá-lo. Conseguimos fazer isso através do Espírito Santo. Vamos orar para que Ele nos guie nesse momento, para que nós possamos compreender a palavra dEle, para que nós possamos ser guiados neste momento. Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra exposta. Obrigado porque o Senhor permite que estejamos juntos, Pai, para Te glorificar. Nos ajuda neste momento, Pai, tira toda e qualquer distração da nossa cabeça, dos nossos pensamentos. Nos ajuda a focar na Tua palavra, Pai. Nosso objetivo é sempre sair daqui mais parecido contigo, mais parecido com o Senhor Jesus e mais dispostos a amar a Tua palavra, Pai. Me ajuda a fazer isso, a pregar a Tua palavra com fidelidade, que o Teu Espírito fale por mim, Pai. E também me tira qualquer tipo de distração, Pai, para que eu possa pregar a Sua palavra com fidelidade, Pai. Oro por isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos numa série de sermões que é muito importante para nós. Nós intencionalmente passamos por Hebreus, onde nós falamos por 3 meses sobre quem é Jesus. E agora nós estamos numa série onde nós vamos por diversas passagens da Bíblia para falar sobre o que é a igreja. Nós percebemos que com a nossa independência vindo e com as decisões que nós temos que tomar como igreja, é importante nós falarmos de coisas fundamentais. Jesus e sabermos quem é Jesus é fundamental para nós. A igreja, sabermos quem é a igreja, o que a igreja é, como nós interagimos com a igreja, também é essencial para nós. Por isso, nossa série de sermões começou há 2 semanas atrás. O Newton começou muito bem a falar sobre os fundamentos da igreja e deixou muito claro que a igreja não é um clube de adeptos. Nós não estamos reunidos aqui porque nós temos gostos em comuns, porque nós gostamos da mesma coisa ou porque nós temos opiniões iguais sobre coisas específicas. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós queremos ser guiados pela palavra de Jesus. O Newton falou sobre isso 2 semanas atrás. O pastor Tiago, na semana passada, quando falou sobre Pedro, e Pedro, que dá a declaração de que Jesus é o Cristo, ele fala sobre como aquela declaração é a base da igreja. Não é Pedro que é a base da igreja, mas é a declaração de Pedro que dá a autoridade para a igreja. A declaração que a própria igreja faz, que é a mesma de Pedro, de que Jesus é o Cristo. Então, a lógica, portanto, é que através da autoridade que vem da palavra que se confessa, nós confessamos que Jesus é o Cristo. Amém? Uma autoridade é transmitida por Jesus à igreja. E quando Jesus transmite essa autoridade, nós encontramos ordens de Jesus. E nós encontramos, portanto, as ordenanças. Ordenanças são as ordens que Jesus deu para seus discípulos. E nós encontramos uma delas aqui na grande comissão, quando Jesus diz que os discípulos devem ir e batizar. Por isso hoje nós queremos falar sobre muitas coisas, mas majoritariamente queremos falar sobre o batismo. Por que o batismo é importante para nós? Essa autoridade que Jesus deu à igreja por confessar que Ele é o Cristo, o que a igreja tem de fazer com ela?
Tem de batizar, tem de fazer discípulos, e vamos falar sobre isso com base e partindo da grande comissão. E eu quero já deixar uma coisa muito clara. Quando vocês olham para o verso 18, vocês veem o que Jesus diz. Aproximando deles, diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E que é muito claro, quando vocês pensam em batismo, vocês têm que ter isso também em mente, que é o batismo é uma ordenança dada por Jesus, baseada na autoridade de Jesus. Jesus deixou muito claro aqui que ele tem o controle de todas as coisas. Toda a autoridade foi dada para ele nos céus e na terra. E aí ele ordena que isso deveria acontecer. Veja, os discípulos acabam de encarar por isso. Nós lemos um pouco do que é dito em João, quando eles encontram Jesus pela primeira vez. E os discípulos, de certa forma, suspeitam, porque eles tinham visto um Cristo que foi açoitado, maltratado, abandonado por Deus. E depois de 3 dias eles veem Jesus glorificado. Eles veem o corpo de Jesus e eles começam, alguns adoram, outros duvidam, e há ali uma coisa surpreendente a acontecer. E Jesus dá uma ordem para eles. Ele diz: eu tenho autoridade sobre sobre os céus e a terra. E ele se declara como esse governante do universo. E quando nós lemos coisas como essa, seria natural que eu e você pensássemos: tá, então Jesus diz que ele tem autoridade sobre todas as coisas, que ele tem o controle sobre todas as coisas, portanto, agora ele vai dizer sobre o que ele vai fazer com esse controle. Pelo menos para mim, quando eu leio, eu falo: ok, Jesus, o Senhor tem toda a autoridade, o que o Senhor vai fazer com isso? Mas vejam, o portanto que Jesus coloca aqui não é sobre o que ele vai fazer com a autoridade que ele tem. Vamos ao verso 19. Começa com portanto. Vejam, Jesus diz sobre a autoridade que ele tem, usa um portanto, e o portanto é para falar sobre nós, os discípulos. Fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não está falando sobre como ele vai usar essa autoridade para julgar os inimigos deles. Jesus não está falando sobre como ele vai governar o mundo a partir dessa autoridade. Ele fala sobre o que eu e você temos que fazer com essa autoridade. E é importante que nós tenhamos essa noção. O batismo é baseado na autoridade de Jesus e nas ordens de Jesus. Não é algo... E quando nós pensamos em batismo, nós podemos voltar na história da igreja e alguém pode dizer: olha, então isso foi algo inventado nos primeiros séculos da igreja. Não foi. Foi Jesus que deu a ordem e isso acontece porque Jesus mandou. Então, se nós temos que pensar sobre o batismo e alguém vos pergunta: olha, mas por que vocês batizam pessoas? A resposta é muito simples: porque Jesus mandou. Nós batizamos porque Jesus mandou, ele deu essa ordem para nós. Mas nós queremos, como é óbvio, e você não vai ficar só nessa resposta quando você conversar com alguém, mas nós queremos então ir fundo no que é o batismo. Não queremos fazer um estudo bíblico sobre o batismo, mas é importante que nós passemos por algumas passagens diferentes. Nós estamos no Evangelho de Mateus, e a primeira vez que o batismo é citado em Mateus é lá em Mateus 3, com João Batista. E vocês lembram disso, nós passamos pelo Evangelho de Marcos, então não é muito difícil de lembrar, mas vejam o que acontece em Mateus 3, no verso 3. Desculpa, no verso 2. João diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E depois ele fala aquilo, e nós conhecemos João, então ele fala: raça de víboras, quem deixou vocês fugirem da ira vindoura? Tem toda aquela brutalidade de João, não é? E é engraçado. Mas vejam, João está a ligar diretamente o batismo com o arrependimento. E vocês veem depois no verso 6, que eles eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, algo muito simples quando nós pensamos em batismo. Há o arrependimento dos pecados e há a confissão desses pecados. O batismo não acontece por si só, mas ele está completamente ligado com o arrependimento. Portanto, sem arrependimento não há batismo, sem arrependimento não há vida cristã, sem arrependimento não há comunhão com Jesus. E é muito importante que nós compreendamos isso. E quando eu falo de arrependimento, quando eu falo do batismo em si, claro que há um arrependimento que destaca-se para o batismo. Mas é um arrependimento que depois que nós nos batizamos, nós vamos estar nos arrepender constantemente. Nós vamos estar nos arrepender constantemente. O nosso arrependimento não acaba no batismo, e depois que nós somos batizados,
cumpriu-se uma tabela de alguma coisa que nós temos que fazer e o arrependimento não está mais incluído, porque nós não nos deixamos de pecar. Se vocês conseguiram, de alguma forma, deixar de pecar, me ensinem. Mas ninguém consegue. Então, isso é muito importante. Depois, então vejam, é dado o batismo de João, em Mateus 3. Jesus dá essa ordem em Mateus 28. E depois em Atos, e é importante, e é especial quando nós vamos para Atos 2, e vai ser rápido também. Mas é importante porque aqui nós estamos na passagem do Pentecostes. A Lilian leu para nós sobre as primeiras passagens, quando o Espírito desce, e quando as pessoas pensam que o povo estava bêbado, porque algo muito estranho está acontecendo, eles estão a falar em línguas diferentes. Mas é muito bonito aqui o que acontece em Atos 2, e eu vou ler o verso 23. Pedro já começou, vou ler a partir do 22. Pedro começa o seu discurso, portanto, e diz: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Vejam, Pedro está a fazer um discurso muito ofensivo. Está diante de milhares de pessoas e ele está a dizer: Jesus foi crucificado injustamente. Sabe quem matou Jesus? Vocês. Vocês mataram Jesus. Vocês fizeram isso. Pedro desenvolve o seu discurso e depois lá no verso 36, Pedro diz: Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. De novo, novamente, Pedro está a afirmar: vocês fizeram isso. Qual que é a resposta do povo de Israel? Isso é muito bonito. Essa para mim é a minha passagem preferida de Atos, porque eles dizem: ouvindo estas coisas, compugnou-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que acontece aqui? 3.000 pessoas são batizadas. Isso não anima vocês, porque isso, para mim, é impressionante, é lindo o que acontece aqui. Pedro está a conversar com aqueles israelitas e está a dizer: Jesus foi crucificado injustamente. Sabe quem crucificou Jesus injustamente? Vocês. Jesus foi morto. Sabe quem matou Jesus? Vocês. Vocês são responsáveis, vocês são culpados. Só que Pedro não traz só o problema. E essa é a beleza do Evangelho. Não há só um problema pelo qual nós temos que lidar. Porque o Evangelho nos dá o problema, é verdade. Nós somos pecadores e não foi só os varões israelitas que crucificaram Jesus. O meu pecado e o seu pecado crucificou Jesus. Nós temos esse problema. Como que se resolve? Pedro dá a solução, porque Jesus já deu a solução na cruz. Pedro diz: meus irmãos, confessem os vossos pecados, arrependam-se e sejam batizados. O Evangelho não te deixou sozinho para lidar com um problema que você tem, que é o teu pecado. O Evangelho não te deixou sozinho para lidar com todas as coisas ruins que você faz e não deveria fazer. O Evangelho te dá o problema, sim, ele aponta para você e diz: tu és culpado sobre isso, mas o Evangelho também te dá a solução. Arrepende-te, batiza-te, confessa os teus pecados. Vamos voltar então para nossa passagem principal, Mateus 28. Depois nos é dito, já no verso 20, que além de batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus nos dá a ordem de ensinar-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Depois de chamar o povo ao batismo, a igreja deve também convidá-lo à obediência. Veja, o batismo é uma bênção e é uma confissão pública dos nossos pecados, e que nós agora estamos ligados com Jesus. Nós confessamos para todas as pessoas que estão nos assistindo e que não estão, nós estamos a falar: eu morri, nós sermos descidos nas águas representa isso. Minha velha vida já não existe mais, minha nova vida em Cristo agora passa a existir. Mas nós estamos aqui convidados à obediência,
A confissão pública exige uma resposta prática. Então, eu queria que vocês pensassem nisso. Porque, no fundo, quando nós pensamos na igreja, o que é o batismo, quando tu procuras uma igreja, tu não deves buscar uma igreja que é completamente capaz de encher os seus olhos, ou que te torna um grande admirador de Jesus. Se vocês vêm até a igreja e vocês saem daqui só sendo grandes admiradores de Jesus, o nosso trabalho não foi bem feito. Não é o suficiente que nós sejamos admiradores de Jesus. Claro, sejam admiradores de Jesus. Eu quero que vocês gostem do caráter de Jesus. Eu quero que vocês vejam a perfeição de Jesus. Eu quero que vocês vejam como Jesus é Deus. Mas eu quero que vocês adorem Jesus muito mais do que admirarem todos os aspectos e não cumprirem o que Jesus diz. Nós precisamos ter a consciência que ser admiradores não é o suficiente. Por isso que o nosso sermão pergunta, tu és mais que um admirador? Porque quando Jesus dá a ordem de que nós devemos ir, batizar as nações, nós devemos ir, ensinar o Evangelho, nós devemos observar o que Ele fez e obedecer, isso só faz quem é capaz de adorá-lo. Quem só é capaz de admirar, e vejam, nós hoje vivemos numa era onde a gente tem informação o tempo todo, tem diversas opiniões o tempo todo, nós nunca ouvimos tantas opiniões, e não é difícil vocês irem na internet e verem pessoas que são muito boas em admirar Jesus. Jesus era um grande mestre, Jesus era um grande professor, Jesus era um grande profeta, Jesus tinha uma conexão com Deus. As pessoas admiram Jesus, mas isso não é o suficiente, porque Jesus não era só um grande mestre, Jesus não era só um grande professor, Jesus não era só um profeta, Jesus era o próprio Deus encarnado, que desceu à terra para que eu e você pudéssemos ter salvação. Para que eu e você, quando apontássemos os dedos para nós mesmos e percebêssemos, eu sou o culpado pela morte de Jesus, nós pudéssemos ter salvação no sangue dele. Então a admiração não basta. Falar que Jesus era um cara legal não basta. Falar que Jesus era um grande mestre não basta. Nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos olhar para a cruz e adorá-lo, dobrar os nossos joelhos e adorá-lo. Você precisa sair da igreja pretendendo adorar mais a Jesus. Não saia daqui dizendo, a palavra foi legal, não é? Sim, tchau. E não falamos mais sobre isso. Vocês têm que sair daqui pensando, o que é que eu preciso mudar para adorar mais a Jesus? O que é que eu preciso fazer para que Jesus seja mais glorificado com a minha vida? Porque Jesus não chamou admiradores, Jesus chamou discípulos, Jesus chamou adoradores. Por isso que pense, não é o nosso conhecimento acumulado. Parece que todas as vezes que eu venho aqui eu falo também sobre isso. Não é o nosso conhecimento acumulado. Não é a grande teologia que nós conseguimos desenvolver. O quão fiel tu tens sido a essa palavra. O quão capaz de obedecer tu tens sido a essa palavra. Eu sei que nós não somos muito capazes e é o Espírito Santo que faz isso por nós. Mas o quão fiel tu tens sido ao que te tem sido entregado nessa palavra. O foco que nós devemos ter é uma vida transformada pela verdade. O caminho para sair de uma vida composta apenas de admiração para uma vida cheia de adoração começa pelo batismo e persevera na obediência. Então, o batismo é muito importante para nós, porque é uma declaração pública de fé. Mas vocês precisam, e nós precisamos, na nossa caminhada, morrer todos os dias para a nossa velha carne. Nós não morremos só no batismo, nós morremos todos os dias, porque a tentação de pecar é diária. Mas o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos sustenta. E esse é o nosso problema. Muitos de nós vivemos uma vida de grandes admiradores de quem Jesus era. Tu podes vir à igreja todos os domingos, tu podes ouvir a palavra todos os domingos. A única coisa que tu vais guardar é que Jesus era um cara legal. Quando, no fundo, o que a palavra quer é que tu sejas mais fiel. É que tu mudes as tuas atitudes. Mas nós nos contentamos em dizer que Jesus era um cara legal. Nós nos contentamos em dizer que Jesus nos deu ordens específicas e que nós podemos cumprir algumas e outras não. Quando, no fundo, nós precisamos sair da ideia de Jesus era um cara legal e transformarmos a nossa vida para uma vida de obediência e adoração a quem Jesus foi.
Veja, o Evangelho nunca foi apresentado como algo para ser admirado. Porque o Evangelho era ofensivo. Vocês sabem, Jesus, se ele fosse um cara que ele tinha completo objetivo de ser admirado pelas pessoas, e que se isso bastasse para ele, ele não faria nada do que ele fez, porque as pessoas queriam apedrejá-lo. As pessoas queriam Jesus morto, e fizeram Jesus ser morto. Percebem? Jesus não tinha esse objetivo. Por isso que eu digo, quando vocês vêm até a igreja, não é para acharem que Jesus quer ser admirado e pronto, porque Jesus, quando veio, não tinha esse objetivo. E Jesus, para a tua vida, não tem esse objetivo. Porque quando tu admiras alguém, tu achas que é o suficiente admirar essa pessoa. Mas quando tu adoras alguém, tu nunca queres parar de adorar. Tu vais continuar adorando, e adorando, e adorando, porque tu vais perceber, Jesus precisa de adoração. Eu preciso mudar a minha vida. Eu não consigo mudar a minha vida. Como eu mudo minha vida? Com Jesus dentro da minha vida. Eu preciso de mais Jesus para adorar mais a Jesus. Por isso, tu não precisas de uma igreja que te enche os olhos. Tu precisas de uma igreja que seja fiel à palavra. Que faça com que tu sejas mais fiel à palavra. Com que tu vás mais fundo na palavra. E para além disso, além do problema e da solução, Jesus dá para nós também uma esperança. Vejam o que Jesus diz no verso 20. A última frase do Evangelho de Mateus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus promete para os seus discípulos, para aqueles que vão se batizar pela fé, Jesus promete que estará com eles até o fim dos séculos. Jesus promete para mim e para você, que já confessamos a nossa vida a Jesus, que já confessamos os nossos pecados, que já nos arrependemos desses pecados e mostramos de forma pública que nos arrependemos, que Jesus estará conosco até o fim dos séculos. Essa é a nossa maior esperança. Porque vejam, o mundo ainda pode te acusar e ainda pode dizer, tu és um pecador, tu fizeste isso mal, tu fizeste aquilo mal, tu não és o suficiente, tu não és o suficiente, tu não podes viver essa vida. E a tua resposta não é baseada em como as pessoas te acham importante ou deixam de achar. Não é baseada em como as pessoas concordam contigo ou não. A tua resposta é sempre baseada no fato de que Jesus está contigo. E nós não precisamos e não podemos, com uma promessa tão bonita como essa, viver uma vida onde nós achamos suficiente, sentimos-nos maus conosco mesmo. Onde nós sentimos suficiente e achamos ok, nos sentimos só. Tu não estás só. É impossível que tu estejas só quando Jesus, o próprio Deus, te prometeu que Ele está contigo. Tu não precisas olhar para baixo e sofrer e viver angustiado, pensando que vives uma vida sozinho. Jesus está contigo. Como isso é representado da melhor maneira possível? Através da igreja. Por isso nós estudamos e falamos tanto sobre o que é a igreja. Quando tu se une a uma comunidade de fé, tu percebes, eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso de Jesus e Jesus me prometeu que estará comigo. E eu preciso dos meus irmãos, porque eu preciso viver essa vida em comunidade. O batismo é importante por causa disso, porque é uma integração pública das pessoas dizendo, eu preciso viver também com essas pessoas, eu me arrependo, eu confesso os meus pecados, mas eu preciso disso. Porque Jesus me prometeu que eu não estou sozinho. Nós podemos descansar nisso, tu podes descansar nisso. Nós não precisamos viver uma vida de angústia. Nós não precisamos viver uma vida de tristeza. Nós vamos ter momentos tristes? É claro que sim. Nós vamos ter momentos em que acontecem coisas em que nossos planos são frustrados de maneira inesperada? Claro que sim. Nós vamos ter aflições? Claro que sim, Jesus também disse isso. Mas Jesus não disse, tu terás aflições e estás sozinhos até o fim dos tempos. Não é tu estás sozinhos até o fim do tempo, é eu estou contigo até o fim dos tempos. Nós temos essa esperança, nós podemos descansar. Por isso nós não somos guiados pelas nossas emoções quando nós falamos de Jesus. Porque as tuas emoções vão te dizer que tu estás sozinho. As tuas emoções vão te dizer que o teu problema não tem solução. As tuas emoções vão te dizer que há muita coisa a acontecer e que tu podias ter uma vida melhor fora da igreja. Mas ninguém
Nem você mesmo vai conseguir dizer para ti o que Jesus já te disse: eu estou contigo até o fim dos tempos. Jesus está contigo, você pode descansar nisso. Não é sobre a tua capacidade, não é sobre as tuas emoções, é sobre a promessa que Jesus fez. Nós queremos descansar na promessa de Jesus. Vamos louvar. Querido Deus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, agradecemos, Pai, porque ela nos confronta, Pai, mas ela também nos consola, Deus. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é fiel para cumprir as Suas promessas, Deus. E nos foi prometido que o Senhor Jesus está conosco todos os dias. O Senhor Jesus está conosco agora, Pai. O Senhor Jesus está conosco nos nossos problemas, Deus. E nós queremos, Pai, que seja ainda mais real no nosso dia a dia, Deus. Nos traz essa convicção, nos traz essa esperança, nos traz esse consolo diariamente, Pai. Para que nós possamos ter cada vez mais a convicção sobre quem Jesus é, sobre a importância da Tua igreja, Pai. Sobre como nós podemos ser consolados por essa palavra, que é a palavra de Deus. Somos gratos, Pai, por isso. Somos gratos por esse dia, Pai. Transforma a nossa semana, Pai, para que nós possamos ir com essa convicção. Oramos por tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.